Vamos ler, depois o pastor Marcos estará nos trazendo o precioso comentário da palavra. Para aqueles que estão conosco na internet, a nossa primeira leitura é no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 11. Depois nós vamos para o livro de Tito, no capítulo 1, e depois para 1 Pedro, no capítulo 5, ou 1 a Pedro, que é a primeira epístola. Por falar em primeira, sempre a gente vê algumas pessoas que estão errando lá no Antigo Testamento, nos livros dos reis, das crônicas de Samuel. Alguns erroneamente dizem primeira a reis, primeira crônicas, primeira Samuel. É primeiro, o primeiro livro dos reis. Primeira a gente fala lá em Coríntios, Tessalonicenses, porque são cartas. A primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Agora, lá no Antigo Testamento é primeiro livro dos reis. Então, primeiro reis. Primeiro livro das crônicas. Primeiro livro de Samuel. Amém? Primeiro e não primeira. Mas aqui nós vamos ler. Nós vamos ler João, Tito e 1 de Pedro. Aqui primeira. Amém? Vamos ler todos juntos, irmãos, com vírgulas, ponto e vírgulas, ponto, final e dicção. Vamos aproveitar para treinar também um pouco de leitura. Amém? Vamos lá, 1, 2, 3. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Agora, Tito, capítulo 1, versículo 7. 1, 2, 3. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. 1, 2, 3. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o supremo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Amém. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. A Tua palavra que é um prumo, a Tua palavra que é reta, a Tua palavra que ilumina os nossos caminhos, tanto os nossos caminhos
para onde nós caminharemos, como ilumina, Senhor, os caminhos por onde nós passamos, para que nós possamos, Senhor, ver aquilo que deve ser evitado, aquilo que deve ser desprezado, aquilo que deve ser deixado. Nós queremos, Senhor, nos colocar diante da Tua palavra, a Tua palavra, Senhor, que é um raio-x, a Tua palavra que nos sonda, a Tua palavra, Senhor, que nos dirige. Nós estamos, Senhor, cada um de nós fazemos isso voluntariamente. Então, nós te pedimos, fala conosco de uma maneira poderosa nesta manhã e dirige-nos, Senhor, de acordo com a Tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos queiram, por favor, tomar os vossos lugares e o pastor Marcos estará ministrando a poderosa palavra. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Queremos saudar também todos os nossos alunos da EBD online. Um bom domingo. Outros lugares já é à tarde. Uma boa tarde. E outros lugares já está entrando à noite. Que Deus possa abençoar grandemente. Estamos já no linear desse estudo. Entramos nos ministérios e hoje nós vamos tratar do ministério pastoral. É mais um dos ministérios que compõem a Igreja do Senhor Jesus. Falamos sobre o apóstolo, falamos do ministério profético, falamos do ministério evangelístico, e hoje nós vamos tratar desse ministério pastoral, e depois nós estaremos trabalhando sobre o ministério de mestre e doutores. Amém? Como disse aos irmãos, o lançamento, a pedra principal da Igreja de Cristo é a pedra angular, a pedra que dá toda a sustentação para esse edifício é Cristo. Não é Pedro, é Cristo. Jesus é a pedra principal, a pedra angular. Porém, os fundamentos foram colocados sobre esta pedra. E os fundamentos, a Bíblia fala muito a respeito dos profetas e dos apóstolos. E no domingo passado, nós tratamos sobre o ministério evangelístico, que nos fala a respeito dessa construção, desse edifício que vem sendo erigido sobre o ministério evangelístico. Quando esses homens assim saem de forma muito forte, e esse ministério vem alavancar o crescimento da igreja, ganhando almas. Nós temos, assim, informações muito precisas de homens que, desde esse fundamento até os dias de hoje, fazem um trabalho muito forte no sentido de ganhar almas para o Senhor Jesus. Trabalham com multidões de pessoas e lotam estádios e grandes lugares e, assim, lançam a rede e ganham centenas e centenas de almas para o Senhor Jesus. É impressionante. É um ministério profíncuo que vem lançar a rede e ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Mas também tem o trabalho, aquele trabalho formiguinha, isolado, assim como Jesus estava entre as massas, entre as multidões, mas Jesus se posicionava num poço para tratar com uma mulher. Jesus estava entre as multidões e que se apertava. Mas Jesus também tinha um ministério de tratar com uma pessoa que precisava ouvir da sua palavra. Então, eis a importância de uma alma. Às vezes as pessoas estão no meio de grandes multidões, mas uma alma. Não, Jesus deu o grande exemplo de tratar, fazer a cirurgia
de uma alma pobre, que precisava tanto de uma mudança de vida. Amém? Isso é um exemplo para nós, que às vezes estamos falando com muitas pessoas, mas Jesus disse, olha, eu falei com uma pessoa para mudar a sua história. Amém? E hoje o ministério pastoral. Como disse nosso pastor, nosso textual, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus é o nosso grande exemplo. Exemplo de cuidado. Exemplo de ternura. E o ministério de Jesus é pautado de grande amor. Uma certa oportunidade, Jesus ia entrando na cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que Jesus começou a chorar. E ele ouviu, os seus discípulos ouviram ele dizer, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te ajuntar, como as galinhas ajuntam os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Vocês deram as costas. Isto mostra um amor implacável que Jesus tinha com aquele povo. Em toda a trajetória, era um Deus querendo ajuntar. Era muito amor. Então, Jesus deixou esse exemplo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Jesus usou o exemplo de ovelhas, porque era muito comum ali em Jerusalém, e também a vida judaica, a vida pastoril, como disse aos irmãos aqui em algumas oportunidades, que os recursos advinham de poucos lugares. Não é como hoje, que tem muitas frentes de recursos. Ou você ganha dinheiro com a pecuária, ou na agricultura. Não tinha muitas frentes de recursos. E Jesus usou esse exemplo do pastor e das ovelhas. E, naquela época, os pastores realizavam esse trabalho, porque a ovelha, ela dava a lã, ela dava a carne e dava o leite. Então, é uma forma de você sobreviver, cuidando das ovelhas. E a ovelha tem assim, um particular, ela é indefesa. Ela não se defende. Ela precisa de alguém defendê-la. Então, os pastores colocavam as ovelhas, faziam assim, uns murais de pedras, assim, muito rústico, muito simples, e colocava as ovelhas ali dentro. E à tardezinha, antes dele ir deitar, aqui está a nossa irmã, a ideia que podia dizer com muita propriedade, porque de vez em quando ela vai para Jerusalém, e ela pode observar com muito detalhe, porque ali até hoje fazem isso, e os pastores, ao cuidar das ovelhas, à tarde, eles contam as ovelhas, e se identificar que está faltando uma ovelha, ele deixa aquelas ovelhas ali, e sai com o seu cajado, sai com a sua varinha, e vai à busca. E quando a encontra, às vezes encontra em um barranco, às vezes presa em algum mato, em algum galho, às vezes ali com frio, a noite cai muita temperatura. E ovelha, irmãos, não sabe andar sozinha. Ela tem dificuldade de andar sozinha. Ela está acostumada a andar sempre em grupos, no mínimo 2. E quando ela está sozinha, ela está boba, ela não sabe para onde vai. Então, o que o pastor faz? Ele pega aquela ovelha que está só, já sabe da dificuldade que ela tem de se dirigir. Ele põe nos ombros. Ele põe nos ombros e sai com esta ovelha. E vai lá para o seu aprisco, põe aquela ovelhinha, às vezes machucada, às vezes doente, e faz ali o tratamento e integra ela no rebanho. Aí ele vai descansar tranquilo. E quando o lobo vem, então ele sai em defesa das ovelhas, porque o lobo não vai perdoar
o rebanho. Ele entra em defesa e ali ele cuida dessa ovelha. Ele dá a sua vida. Ele enfrenta todos os problemas para cuidar do rebanho. E se tem informações de pastores que, às vezes, com fome, ele precisa sacrificar uma ovelha para se alimentar. Ele prefere passar fome do que matar uma ovelha. Ele prefere buscar alimento em outras fontes, mas ele precisa poupar o seu rebanho, porque ele sabe que dali ele vai ter o leite, vai ter a lã para o seu sustento. Então, irmão, Jesus usou esse exemplo. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É impressionante que Jesus, ele fala aqui, já no nosso texto, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. Ou seja, Jesus conhece cada ovelhinha. Amém? Jesus conhece cada ovelha. Às vezes o crente tem um sentimento que ele está sozinho, que ele não é conhecido. E será que Jesus me conhece? Será que Jesus sabe onde eu moro? Será que Jesus sabe qual é o meu nome? Será que ele conhece, assim, em particular a minha vida? Eu posso dizer aos irmãos com muita precisão, Jesus conhece tudo ao seu respeito. Ele conhece tudo ao seu respeito. Olha, irmãos, o pastor das ovelhas, ele conhece qual aquela ovelhinha que é mais... Que é impressionante. Tem animalzinho que é mais tímido, mas tem aquela ovelhinha que é mais espertinha, tem aquela que é mais calma, mais ligeirinha. Então o pastor, ele identifica todas as suas ovelhas e põe o nome em cada uma e chama pelo seu nome. Então existe um conhecimento, uma aproximação muito grande entre o pastor e a ovelha. Há aquela aproximação. E Jesus disse, eu sou esse pastor. Eu conheço bem as minhas ovelhas. E depois ele disse, e das minhas sou conhecido. Existe essa união, esse relacionamento do pastor com as ovelhas e as ovelhas com o seu pastor. Por isso que eu disse aos irmãos, quando Deus fala conosco, nós conhecemos a sua voz. Quando Ele está falando no íntimo do nosso coração, então, quando o pastor chegava no seu aprisco, quando o pastor começava a falar, as ovelhas já sabiam, é o nosso pastor. É ele. E as ovelhas já ficavam todas... Não é assim quando a gente tem algum animalzinho em casa, que a gente está chegando, ele já conhece até os nossos passos. Os nossos passos. Então, as ovelhas conhecem bem o seu pastor. E Jesus tem o prazer de se identificar com as suas ovelhas. E ele fala, e eu sou um bom pastor. E Jesus demonstrou isso, irmãos, até o fim. Até o fim. E no último momento da sua vida aqui na terra, ali no horto de Getsêmani, a Bíblia diz que ele se prostrou ali. E a Bíblia nos informa que Jesus suava grandes gotas de sangue, ele entregando a sua vida por amor de nós. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que o seu amor, esse amor, foi até o último instante, em obediência ao Pai, e submeteu a uma morte e morte de cruz. Então, quando Jesus fala a respeito que Ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, como disse o pastor já no início aqui, Ele se entregou. Não que mataram Jesus, Ele foi pego e foi sacrificado. Não, Jesus se entregou por amor. Amém? Agora, irmãos, o ministério pastoral, eu estava aqui analisando, no Novo Testamento, pelas tradições, pela tradição bíblica e outras versões,
nós não encontramos nenhum líder pastoreando igrejas no Novo Testamento com o título de pastor. Nós não encontramos. Pedro dirigiu a igreja, Tiago dirigiu a igreja em Jerusalém, depois ele foi morto por Herodes, ele foi substituído segundo alguns teólogos, pelo irmão de Jesus, que também se chamava Tiago, e outros pastores que estiveram na frente, mesmo Paulo, que cuidou, assim, pouco tempo de igrejas, mas ele mais caminhava e fundava igrejas. Mas a Bíblia nos dá, assim, pistas que, chamando de bispo, e outra vez presbíteros, e outra vez ancião, eram homens que estavam na frente desse ministério, cuidando de igrejas. Na igreja primitiva, irmãos, não era o pastor diretamente que dirigia totalmente a igreja, mas sim cumpria um ministério, e esse ministério era ministério profético, ministério dos apóstolos, dos evangelistas, dos mestres, e os problemas que surgiam levavam-se para as grandes decisões, e as decisões geralmente eram levadas para Jerusalém. Então se subentende que era um cuidado assim, não apenas de um ministério, mas atuava praticamente todos os ministérios dentro da igreja. E hoje, o ministério do pastor, eu penso que está muito sobrecarregado. Sim ou não, irmão? Muito carregado. Porque o pastor hoje, assim, ele cuida de todos os ministérios. Cuida de todos os ministérios. Ele cuida do ministério da igreja dos apóstolos, da área evangelística. Ele cuida do ministério profético. Ele cuida do ministério dos mestres. Ele cuida de todos os ministérios. E eu penso que há uma sobrecarga muito grande. Na minha lição de mestre, eu não sei se os irmãos também têm, a multiplicidade da missão pastoral. Ele, da área da doutrina, ele cuida do ensinamento, da pregação expositiva da palavra de Deus, e da área pastoral, ele cuida da evangelização, aconselhamento, acompanhamento de novos convertidos, visitas e reconciliação. Na área administrativa, ele cuida dos recursos da igreja, patrimonial, financeiros e etc. Irmãos, imagine só, há uma sobrecarga. Então, eis aí a necessidade de hoje o pastor encontrar uma ajuda muito grande para conduzir a igreja. Não que o pastor vai levantar ministérios, porque quem levanta o ministério é Jesus, mas ele precisa de auxiliares para estar ajudando a igreja, conduzir a igreja, porque são todas essas frentes que a igreja tem e precisa caminhar. São departamentos da igreja que são ativos e que precisa de homens e mulheres para estar ajudando o pastor. E a carga, irmãos, é pesada. Não é simples. Não é nada fácil. E há outros que acham bonito ser pastor e se caminham nessa direção, e quando ele chega a assumir o pastorado, aí ele percebe que não é negócio de ficar só na frente do púlpito dirigindo um culto. Aí ele vai se aperceber que a carga é pesada. Não é simples, porque ele tem também todo o cuidado da sua família, do seu trabalho, enfim, das suas preocupações, e de repente põe sobre ele uma carga
maior, e eis aí a necessidade dos pastores receberem ajuda de todos os sentidos. Ajuda realmente pessoal e, acima de tudo, irmãos, ajuda na oração. Muitos pastores, em grande parte do mundo, começam e depois abandonam. Largam a igreja e vão cuidar de outros trabalhos, porque caminharam nessa direção e depois não suportaram. E há necessidade desta alta ajuda e de ajudar a igreja, porque são ministérios que a igreja tem e que precisa ser trabalhado. E, às vezes, colocamos tudo em cima do pastor, e ele é o culpado. E, na verdade, o ministério pastoral é mais um ministério na igreja. E hoje o pastor, ele cuida dos apóstolos, dos profetas, dos evangelistas e do mestre. Mas imagine só, os irmãos estão entendendo? A sobrecarga hoje é muito grande. Está direcionado, tudo está focado no pastor. Então, é de suma importância nós sairmos aqui nesta manhã entendendo que você faz parte da igreja e que você precisa alavancar um trabalho dentro desses 5 ministérios e ajudar esses ministérios a se desenvolver, e assim você estará aliviando o trabalho da igreja. Mas vamos assim para a nossa introdução. Ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitas a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiásticas e constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Lembram os irmãos que Pedro, quando se deparou com aquele problema, já que disse aos irmãos, a respeito da alimentação das viúvas e dos pobres, Pedro já percebeu que ali, já no início da igreja, já ia começar uma sobrecarga. Irmãos, percebe? Já no início da igreja, Pedro disse, olha, já está chegando mais algo para nós fazermos. Está chegando já mais uma atividade que vai nos deslocar da nossa proposta. Então, irmãos, eis aí algo que já está apontando para desfocar o ministério daqueles que estavam conduzindo a igreja em Jerusalém, logo no início da igreja. Então, Pedro, esclarecido pelo Espírito Santo, ele disse, olha, nós não vamos parar o nosso trabalho. Nós não vamos parar o nosso trabalho. Nós vamos continuar na oração e na dedicação da palavra de Deus. Nós vamos continuar focado e nós vamos deixar esse trabalho para ajuda à mesa dos necessitados, com um grupo de irmãos para esse excelente trabalho. Mas nós vamos permanecer na palavra e na oração. Então, eu penso que hoje o Espírito Santo está nos direcionando e que, assim, às vezes chegam atividades para o pastor e para aqueles que estão ajudando, às vezes para desfocar. Desfocar. São trabalhos necessários? São. Mas, irmãos, existe aquele trabalho que são prioridade. Tem a primazia com a igreja e nós devemos estar atentos, muito atentos, porque problemas irão surgir de todas as partes.
mas nós devemos estar centralizados. E o pastor muito atento para ele não se desfocar naquilo da proposta que ele foi chamado. E Pedro teve essa identificação muito rápida e disse: nós iremos permanecer na palavra e na oração. E o interessante, irmãos, que hoje, quanto aqui à parte doutrinária, pastoral, administrativa, o pastor hoje, ele trabalha com departamentos na igreja, e ele deve estar atento nessa exposição, na pregação, porque vem sobre ele a responsabilidade de cuidar de todas as áreas da igreja. Chega tudo no pastor. Eu me lembro que, quando eu pastoreava a igreja ali, não vou dizer o bairro, porque o problema foi difícil naquela época. Eu acabei de chegar em casa e recebi o telefonema que o marido de uma irmã, ele não era crente, e ele estava com uma faca em frente à casa dela. E ela disse: pastor, vem aqui, que eu estou sendo ameaçado de morte. Irmãos, não é nada simples. Não é nada simples. De repente você se vê em dificuldades que às vezes você não sabe como resolver. E você quer resolver. Você precisa: eu preciso salvar aquela ovelha. Mas como eu vou enfrentar agora um homem embriagado com uma faca na mão? Eu me lembro que eu fiquei, irmãos, e nós estamos em construção. Quando eu comecei a pastorear a igreja, eu era assim muito jovem, ainda solteiro, e não tinha experiência, dificuldade para conduzir e trabalhar com várias áreas da igreja, foi tão difícil. E às vezes a gente ficava assim pensando, eu acho que mas é todo um trabalho de construção, e a igreja, eu percebia que ela me ajudava em oração, e era muito jovenzinho. Isso, irmãos, é de suma importância quando a igreja se fecha com o pastor, dizendo: nós vamos ajudar o nosso pastor em oração, porque a carga está pesada. Ele está tendo dificuldades. E assim eu sentia o amor daquela igreja para comigo. E esse amor deve permanecer, deve graçar o coração da igreja para conduzir o pastor, ajudá-lo nas dificuldades, para as decisões que ele deve tomar. E ele, logicamente, busca no Senhor Jesus as orientações, e assim como a Bíblia nos ensina. Porque o sacerdote, ele leva o problema do povo para Deus. E o profeta, ele traz a mensagem de Deus para o povo. Então o pastor tem esse papel sacerdotal de levar os problemas da igreja para Deus. Não é assim que disse aqui? Esses dias eu ouvi um testemunho de uma irmã, que um pastor tinha tantos problemas. Ele disse: são tantos os problemas, mas quando chegam os problemas... foi a irmã Sandra, foi na quarta-feira. Irmão, Deus está levantando grandes pregadores aqui, e impressionante, uma palavra muito boa, quarta-feira, nossa irmã Sandra, e ela disse assim, eu achei muito interessante, um pastor velhinho, e ele recebia tantos problemas da igreja, porque os problemas chegam, irmãos, de toda ordem, e ele dizia assim: como é que você suporta tantos problemas, e as pessoas trazem essas dificuldades? Ele dizia: não, como é que foi, Sandra? Do jeito que vêm para mim os problemas, eu transfiro para Jesus. Isso aí é o trabalho pastoral, irmãos. Do jeito que vem, ele vai para Jesus. Porque para nós que estamos aqui, que não estamos com a responsabilidade direta pastoral, termina o culto, irmão, nós vamos para casa. Sim ou não? Vamos dormir, descansar. Mas o pastor, ele vai remoendo. Faltou aquela ovelha. Aquela ovelha está passando por uma dificuldade.
E ele vai para casa e às vezes perde o sono e às vezes vai ligando, preocupado, porque aquela ovelha faltou, a dificuldade que está passando. E qual é a alegria do pastor? No próximo culto, ver a ovelhinha chegando, entrando, e foi restabelecido e foi curado. É essa vida elástica, irmãos, de pressão. Uma vida pressionada, depois despressuriza, porque a solução foi dada, e assim não tem fim. A igreja de Jerusalém identificou logo em Paulo, quando Paulo chegou na igreja de Jerusalém, e havia um comentário muito forte, que Paulo ia ser morto. Paulo, que se comentava ali, é que as autoridades se encontrassem Paulo, Paulo ia morrer. Então, o que fizeram para salvar a vida de Paulo? O que os irmãos fizeram? Levaram Paulo para uma sala, e alguém pegou uma navalha, irmão. E quando Paulo sai da sala, Paulo está careca. Rasparam a cabeça dele e deixaram carequinha. E disseram, Paulo, fizemos isso com você, para que ninguém lhe conheça aqui na cidade. Irmãos, eu acho que precisamos encontrar algumas navalhas aí, para tirar o resto do cabelo, para uma demonstração de amor. Não que você vai rapar a cabeça de alguém, mas um sentimento de amor, como eles amavam o apóstolo Paulo. Mesmo ele ter sido aquele homem tão terrível, mas mesmo na cidade de Jerusalém, agora os irmãos passaram a amá-lo tanto, de poder raspar a sua cabeça. O dia a dia pastoral é desafiador. A quem é vocacionado por Deus para apacentar, somente pela graça e amor do Pai, é possível encarar tão grande responsabilidade. Olha, irmãos, se a pessoa não tiver uma chamada, se você não tiver uma chamada de Deus, você não permanece. Você não fica. Porque, como diz aqui o nosso comentarista, é somente aqueles que são vocacionados por Deus para apacentar, somente pela graça e o amor do Pai, é possível encarar tão grande responsabilidade. Por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível e ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Digo aos irmãos, são muitos que se dizem pastores e estão na frente de rebanho. Eu penso que alguns chegam apenas para cuidar da área administrativa. Somente para isso. São pastores que cuidam da igreja? Sim. Mas ele está focado apenas na área administrativa. Só para isso. Não tem nenhuma afetividade de estar orando com a igreja, com a ovelha, se preocupando com os problemas da igreja, das ovelhas. Ele é um pastor, mas cuida apenas da área administrativa. É lamentável saber que há desses pastores que não dão mais a bênção apostólica. Eles não dão mais a bênção apostólica, porque eles não querem ser encontrados mais dentro da igreja. Eles põem outro para dar a bênção apostólica. E quando a igreja abre o olho, ele desapareceu. Ele sai pela porta do fundo e já pega o seu carro e vai-se embora. Aí ele volta na próxima semana e assim sucessivamente. Então, irmãos, eu sei que falo para muitas pessoas que estão conosco através da internet. Se o seu pastor permanece na sua igreja, ele tem amor para com o rebanho, ouve os problemas da sua igreja, acompanha, está ao seu lado, fazendo oração, ajudando, lhe ouvindo, eu quero dizer, ame esse pastor. Ame esse pastor. Ajude ele nesta carga tão pesada.
Porque se você perder esse pastor, poderá vir um outro que não vai perdoar ao rebanho. Estamos vivendo uma escassez muito grande, irmãos, de pastores, que estão altamente comprometidos com o rebanho, que ame o rebanho, que dedique a sua vida. Eu passei em uma igreja que eu dirigia um tempo atrás, era 9h10, acho que era 9h15 mais ou menos, e cheguei lá, eu achei que não tinha tido nem culto, porque a igreja já estava fechada. Questão de 5 minutos, a igreja já está fechada, já não tem mais ninguém, todos foram embora. É preocupante, irmãos, é preocupante. E louvamos ao Senhor, porque tem muita gente que vai por aí, prega, e vai para outras igrejas, e diz, nós vamos passar lá na Vila Nova, porque o pastor meia-noite está lá ainda. Está lá ouvindo o rebanho e preocupado. Então, nós devemos valorizar aquilo que Deus nos tem dado. Devemos valorizar o presente que Deus tem dado a esta igreja. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento, marcado pela humildade, despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável, mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Esse ministério pastoral, reconhecido pelo nosso ministério, ele é um ministério que não se compara com Jesus, o supremo pastor. Ele é o sumo pontífice. O que é ser sumo pontífice? Sumo pontífice é aquele que liga os homens a Deus. Jesus, ele é o supremo pastor. Todos nós devemos olhar para Jesus, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o nosso exemplo. Lá na sua casa, você é o pastor. Você deve conduzir a sua casa. Você deve conduzir a sua família. Lá é a pequena igreja. E você deve conduzir muito bem. Seja você homem, seja você mulher. Você tem ali uma liderança dentro da sua casa. Mas você deve se espelhar em Jesus. Como ele conduziu o rebanho. Como ele fez. Como ele dedicou-se. Então ele é o nosso grande exemplo. Nós estamos em construção. Todos nós estamos evoluindo. Às vezes eu olho para trás, irmão, e vejo assim o quanto eu falhei na minha trajetória. Quanto nós somos falhos. E depois eu também olho e dizem, quando eu cheguei aqui em Vila Nova, há 8 anos atrás, o quanto nós aprendemos, o quanto nós crescemos, o quanto nós evoluímos. E esse sumo pastor está trabalhando em nossa vida, gerando crescimento em nós, para fazermos o melhor para o Senhor. Então, a igreja do Senhor Jesus deve ter esse olhar clínico, que o pastor, ele está também em construção. Nós estamos, cada dia mais, crescendo. A Bíblia diz que a luz, o varão é como a luz da aurora, que vai crescendo, vai evoluindo, vai clareando, até chegar o dia perfeito. Então, todos nós devemos estar olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Como diz aqui nossa lição, Jesus, o pastor supremo. Quando o pastor chega e recebe essa credencial de pastor, e ele diz assim, agora eu já sou pastor, e eu não preciso crescer mais, irmãos, aí é o desastre. Já estou no topo,
já estou no ápice, eu não tenho mais o que evoluir, eu não tenho mais o que crescer. Mas louvamos ao Senhor, quando o pastor é revestido de humildade, dizendo, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, eu preciso me espelhar no Supremo Pastor. Aí, irmãos, é o importante em nossa vida. Tópico 2. O pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10 e 14, o adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Por isso, ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com cada membro. A gente consegue, irmãos, assim na nossa trajetória, sentir esse carinho, esse cuidado de Jesus. Quantas vezes você quis realizar algo e quis fazer algo e que você foi impedido por esse pastor? Quantas vezes? O pastor parece que ele pegou aquele cajado, tem a vara e tem o cajado. E a gente parece que fica sapateando e brigando com Jesus, diz, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente fica assim, emborradinho. Quem já ficou emborradinho aqui? Emborradinho, triste. E parece que assim, dizendo, Jesus, eu queria conversar. Parece que a gente precisava ter uma conversa. Mas, irmãos, passam os meses, passam semanas. Aí a gente chega de Jesus, muito obrigado. Porque aquele dia eu estava chateado. E eu orei daquela forma, pensava daquela forma, mas o bom pastor, o supremo pastor, que conhece as suas ovelhas, ele sabia que aquela água que você ia beber era uma água podre. Ele sabia que aquela comida que você estava querendo comer ia ser uma comida indigesta. Ele sabia que aquele caminho que você queria tomar era um caminho perigoso. Ele sabia que não ia te fazer bem. E às vezes esse bom pastor nos submete, irmãos, a coisas que nós não queremos fazer. Quando eu era criança, eu lembro que eu não queria dormir. E minha mãe me colocava dentro do quarto e fechava a porta e disse, você vai ter que dormir. E eu não queria dormir. Eu falei, não vou dormir. E ficava emburrado no quarto, não vou dormir. Eu não quero dormir. E, de repente, eu deitava ali na cama e a porta estava fechada, tinha que deitar, ficar em pé, não podia ficar ali o tempo inteiro. E, de repente, o Marcos estava dormindo. Porque, na minha concepção, eu não queria dormir. Mas ela sabia que eu precisava dormir, porque no outro dia eu tinha que levantar cedo. E depois de um certo tempo, irmão, ninguém precisou mais brigar comigo para dormir. Eu já ia para o meu cantinho, dava 9h30, 10 horas, eu já ia para a cama e ia dormir. Mas no começo, foi assim, era aquele confrontamento. Não foi assim com você? E para tomar banho, então? E para tomar banho? Era aquela briga. Manda o outro. Manda fulano. E não queria tomar banho. E, de repente, minha mãe me pegava assim, me jogava dentro do banheiro, disse, vai você, e já com roupa e tudo, e era aquele clima. Depois de um certo tempo, irmãos, ninguém precisava mais mandar, porque já estava padronizado, já estava acostumado que tinha que tomar banho. Irmãos, Jesus também faz assim conosco. Nós não queremos, mas o bom pastor disse, você precisa fazer. Você precisa fazer. E de repente a gente já faz de forma automática. Já não precisa mais todo aquele clima. Ele vai nos conduzindo de forma segura para gerar crescimento em nossa vida.
Então, nós precisamos identificar que nós somos pastoreados por esse sumo pastor, que cuida, ele sabe que nós precisamos. E às vezes Deus usa o pastor com uma palavra corretiva, porque os departamentos da igreja estão ativos. Estão ativos. O departamento dos jovens identifica um problema entre os jovens, e vem o líder, diz: pastor, eu preciso de uma ajuda. Está acontecendo isso. Agora o pastor vai preparar um remédio, vai preparar um alimento corretivo, curativo para esse departamento. O departamento do auxílio de oração está passando por dificuldades, com A, e B e C. Aí vem a liderança do auxílio de oração e diz: pastor, estamos passando por essa dificuldade. Aí o pastor vai preparar o alimento corretivo para esse departamento. Enfim, das crianças, dos adolescentes, departamentos que a igreja tem, o pastor vem, agora ele precisa trabalhar esse assunto, e ele vem com o remédio. Isso acontecia muito, irmão, em Jerusalém. Os problemas estavam na Ásia, mas muitos desses problemas eram tratados na igreja em Jerusalém. E de Jerusalém disparava a correção, ia lá o ministro e o bispo para levar o remédio. E muitos desses remédios eram estas cartas que chegavam. E que são essas informações que nós recebemos. Principalmente, vamos abrir as cartas aos Coríntios. Uma carta corretiva àquela igreja. Problemas que foram levantados, que chegaram até Paulo. E Paulo, de uma forma corretiva, tratou todos aqueles assuntos concernentes à ceia, concernentes às famílias, concernentes às viúvas e tantos outros problemas que surgiam. E hoje não é diferente, irmãos. Não é diferente. E não pode ser diferente, porque os problemas surgem e precisa ser corrigido. E nós louvamos ao Senhor por esses departamentos que identificam os problemas. Nós louvamos ao Senhor, porque quando você tem um problema e você, de forma pacífica, deixa ele ali e não leva, o departamento não leva as informações para que seja corrigido, aí é um pecado de omissão. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nós precisamos identificar para gerar crescimento e para tratar de forma sadia, para que a igreja possa desenvolver todos esses trabalhos. Tópico 2, características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. Eu disse aos irmãos que, no início, que o apóstolo, ele pode ser um profeta. Ele recebe o ministério apostolado, mas também ele recebe o ministério profético. Agora, o ministério pastoral, irmãos, também, geralmente, esse pastor, ele recebe o ministério também do ensino do mestre. E esse ministério do mestre, quando esse pastor recebe, é de suma importância porque as suas mensagens têm um caráter mais de ensino. Os irmãos conseguem identificar muito bem isso no seu pastor. Ele tem um ministério pastoral, mas ele tem um ministério também do ensino. Isso caminha muito junto, muito próximo. Ele trata, ele cuida com o ministério do ensino. Já o profeta tem características apostolado. Então, entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar. Esse pastor, ele recebe o ministério pastoral, mas a gente consegue identificar muito claro
que ele tem o ministério do ensino? Aconselhar, comunicar-se de forma clara com a igreja. E eu aprendi algo aqui muito importante, porque a nossa vida, irmãos, é um constantemente aprendizado. Eu me lembro que as pessoas diziam para mim assim, pastor Marcos, ore por mim. E eu disse, vou orar. Mas, não sabe, depois que você sai da igreja, começa a surgir problemas, dificuldades, e de repente você esquece. E nós aprendemos aqui, eu achei muito bom, quando alguém disse, ora por mim, imediatamente você abraça aquele irmão e diz, nós vamos orar agora. Nós vamos tratar desse assunto aqui agora. Nós vamos já resolver esse problema com uma oração agora. E geralmente eu pelo menos faço mais assim, às vezes, já quem está mais próximo, já chama. Às vezes é um irmão, uma irmã, diz, vem aqui, me ajuda, e nós vamos já tratar esse assunto. Não vamos deixar para depois. Isto é aprendizado. Algo que eu não fazia. Deixava para depois. Achando que ia fazer. Mas às vezes esquecia. E ficava. Então, irmãos, pense que aquele que está dentro da igreja com o ministério pastoral, ele está em fase de desenvolvimento. Ele está em fase de crescimento. Ele também está focado nesse sumo pastor. Nós estamos, cada dia mais, nos aperfeiçoando para fazer o melhor para o Senhor. Para fazer o melhor. E quanto nós temos melhorado? Quanto nós temos aperfeiçoado? Ontem eu saí daqui muito maravilhado. Pude ver, quem esteve aqui ontem no culto dos jovens, quem não esteve, assiste pela internet. Eu saí daqui de casa muito maravilhado, e eu fiquei esperando o Vinícius chegar em casa, ele chegou mais meia-noite, e ele chegou e foi direto para o meu quarto, ele deitou ali do meu lado. Eu falei, o pai está tão feliz, porque, irmãos, como Deus está usando esses jovens desta igreja, é impressionante, irmão. É impressionante como Deus está usando esses jovens. E por que Deus está usando esses jovens? Por quê? Porque eles têm recebido bom alimento. Nós temos que saber valorizar, irmãos, aquilo que Deus está acontecendo no nosso meio. Tem que valorizar, irmão. Homens que entregam a sua vida, dedicam a sua vida. Homens que passam o dia inteiro preparando uma mensagem. Homens que passam dia e noite preocupados com o alimento que vai ser entregue ao domingo. Homens que estão preocupados em tirar, assim, dos púlpitos, aqueles que não trazem uma palavra que vai trazer alimento para a igreja. Eu me lembro do pastor, um dia me procurou aqui e disse, Marcos, você precisa encontrar esse irmão. Ele não pode pregar aqui hoje. Encontre ele. Não. Isso é preocupação com o alimento, irmão. Eu saí a procurar, encontrei no hotel. Eu disse, irmão, não vai ser possível. Por quê? Porque o pastor identificou que não era alimento, era palha. Era palha. Então nós precisamos, irmãos, valorizar aquilo que Deus tem dado. Aprender a valorizar. Aprender a valorizar. Isso é de suma importância. E no sábado ontem eu fiquei muito feliz, porque cada jovem que chegava aqui, irmãos, era impressionante. Não só o jovem, mas os louvores, o conjunto que cantou. E em si nós eu ficava assim arrepiado. Eu olhava assim, meu Deus do céu, era coisa impressionante, como o trabalhar de Deus no meio da juventude da igreja. Isso significa dizer, os jovens estão crescendo bem alimentados, com a palavra de Deus. E recebe o alimento, e quem recebe, consegue entregar. Consegue entregar, porque recebeu o bom alimento. Crescem sadios, fortes. E João, velhinho, dizia, filhinhos, sois fortes,
porque já venceste o maligno. E a palavra de Deus está em vós. Amém? Então isso nos conforta, irmãos. Isso nos conforta. Os problemas que estão aí rodeando, mas nós estamos aqui, os nossos pastores estamos aqui, os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando, fazendo frente, para apagar esses fogos que vão se levantando, esses focos que vão se levantando. Então o pastor é um bombeiro também. É um bombeiro. Foguista e bombeiro. Estava fazendo falta aqui, não estava? O foguista e o bombeiro. Põe fogo, mas daqui a pouquinho também ele está lá apagando o fogo. E como Deus está precisando de bombeiros nos últimos dias, porque o diabo incendeia ali, mas chega ali o homem de Deus e disse, não, identifica, isso é coisa do maligno. Nós vamos apagar este fogo. Fogo estranho. Perfeito. Uma vez uma certa irmã teve uma visão que o diabo estava jogando água no fogo da igreja. Jogando água no fogo da igreja. E ela olhava e aquele ser estranho vinha para jogar água no fogo da igreja. E aquele tucho de água chegava assim, irmãos. E ela olhava e disse, vai apagar o fogo. Mas quando ela olhava que ia apagar o fogo, a água caía e o fogo se acendia muito mais. Ele dizia, mas meu Deus, a água não apaga o fogo? Aí o Espírito Santo disse, olha para o outro lado. E quando ela olhou, tinha, irmãos, um tucho muito maior de azeite descendo. Oh, aleluia! O diabo quer apagar o fogo, mas o anjo do Senhor está lá jogando o azeite e o fogo não vai apagar. Há alguém tentando apagar, mas tem uma igreja que diz o fogo não vai apagar, ele vai se acender muito mais. Amém? Então, a igreja que cresce sadia, irmãos, ela identifica esses focos e identifica que estamos num barco. E ela identifica que nós estamos aqui para fazer o melhor para o Senhor. E ainda mais, que hoje, a carga pastoral, irmão, não está fácil. É muito grande. É muito grande. É muito grande, irmãos. Um dia um pastor disse assim para mim, disse, Marcos, por que você quer ser pastor? Qual o interesse que você tem de ser pastor? Eu não consigo ver interesse nenhum. Eu não consigo enxergar nada de interesse para você ser um pastor. Eu não consigo, não sei onde você se apoia em querer ser um pastor. E infelizmente, irmãos, vou dizer, tem pastores aí que quer arrancar a carne, quer arrancar tudo da ovelha. Mercenário. Mas, irmãos, como os bons pastores são perseguidos. São poucos. São perseguidos, irmão. São perseguidos de forma implacável. Independente de placa. Tem bons pastores, irmãos, que dedicam, e esses são muitos perseguidos. São muito perseguidos. Muito perseguidos. Mas nós louvamos ao Senhor, porque Deus tem cuidado, irmãos, da sua igreja. Deus tem cuidado de nós. Deus tem trabalhado de uma forma linda e maravilhosa. E nós temos crescido assim de forma sadia. Deus tem dado o rumo, Deus tem dado o norte, em detrimento de todos os ataques, de todos os insultos. Mas eu posso entender assim, as nossas famílias estão crescendo sadia. Amém? Sendo muito bem cuidada, sendo muito bem pastoreada, muito bem ajudada, e nós louvamos ao Senhor. Eu sei que nesse vasto Brasil, nesse universo, nossa igreja universal, Deus também tem bons pastores que estão dedicando suas vidas para a obra do Senhor. Tem, irmãos, tem homens que se dedicam para o trabalho do Senhor, mas Jesus disse que também viriam os maus pastores. E o bom, irmãos,
e como eu disse aos irmãos aqui, que as ovelhas do Senhor Jesus conhecem a voz do seu pastor. É. Infelizmente, são pessoas que não querem mais buscar na fonte. Não querem mais orar. E nós podemos ver aqui. Porém, essas características não são válidas se o caráter do pastor não for íntegro. A integridade, irmãos, pastoral hoje, eu estava dizendo essa semana, como identificar um pastor. Hoje eu acho que não está tão difícil. Porque quando Martim Lutero, ele levantou aquelas teses ali, 95 teses. Se nós formos analisar assim, em profundidade essas 95 teses, assim, a revolta de Martim Lutero, as 95 teses, estava ali incumbida a questão financeira. A maior parte dela era a questão financeira. Então, irmãos, mudou-se o tempo, mas a tese é a mesma. É dinheiro. É dinheiro. Então, pastores que querem apenas dinheiro, preocupados apenas com o dinheiro. Então, não é difícil identificar um mau pastor, aquele que está querendo somente usufruir da ovelha. Então, ele está focado em levar o rebanho apenas a crescer financeiramente, para usufruir disso. Prestígio, por aí afora. Então, olha, irmãos, como você se atentar pela palavra de Deus e você se locomover na linha do tempo, você vai ver que os anos se passaram, mas o trabalho nefasto é o mesmo. Lá, Martim Lutero identificou e disse, o problema é dinheiro. Se vende, eu matei, mas eu resolvo isso com dinheiro. Eu vou lá na igreja, eu vou comprar a minha indulgência e vou ser livre desse negócio aí e vou ficar livre. Então hoje, também, irmãos, não é diferente. Entra em determinados lugares em que se predomina é o dinheiro. É focado no dinheiro. E é muito bom quando você fala assim, vamos ver o que a palavra de Deus está dizendo sobre esse assunto. E vamos aplicar a palavra. Isso me dá um conforto muito grande, viu, irmãos? Eu me alegro muito com isso. Olha, vai cortar a carne, vai cortar. Mas a palavra está dizendo isso. Isso me dá um conforto. Olha, irmãos, não existe coisa melhor do que você dizer assim, olha, vamos ver o que a palavra está dizendo sobre esse assunto. Esse dia eu estava conversando com o pastor aqui, ele disse, Marcos, vamos ver o que a palavra diz a respeito desse assunto. E assim nós tomaremos a decisão. Vamos ver o que a palavra diz. Isto, irmãos, eu estou dizendo isso aos irmãos, para dar aos irmãos uma segurança que nós estamos apegados com a palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Essa aqui é a nossa bússola, o nosso norte.
E nós não vamos nos apartar da palavra de Deus. Uma certa feita eu estava me apartando da palavra. Aí o pastor me chamou e disse: Marcos, vamos permanecer na palavra. Não vamos ficar focados na palavra. Eu disse: muito bem, não podemos perder o foco. Então, irmãos, isso nos conforta. Agora, como um líder, como pode um líder falar sobre honestidade se ele é desonesto? Como pode um líder falar de honestidade se ele é desonesto? Compra e não paga. E às vezes não paga, irmãos, não é porque não tem, é porque é desonesto. É desonesto. Não pode faltar. Eu conheci um pastor da nossa igreja, mas não vou dizer o nome. Ele disse assim: olha, já fazem 3 meses que eu não retiro o meu salário. Passando necessidade. Faz 3 meses que nós estamos passando necessidade em casa, porque eu preciso salvar a igreja. Do nosso ministério, irmão. Então não critique os pastores, não, irmão. Não diga que todos os pastores são ruins. Não falam isso. Não diga mais isso. Tem pastores que passam, irmão, não tem o que comer. Não sabe o que vai fazer. Mas Deus, eu disse, tem que salvar a igreja. Eu tenho que poupar a igreja. A igreja não pode sofrer. Eu prefiro ficar sem comer. Porque a igreja não tem o que me dar. E tem pastores que os seus filhos se rebelaram. Chega a dizer: meus filhos, você não merece comer. Porque esse pão que chega aqui é santo. Olha a luta do pastor. Olha o sofrimento dele. E um pastor me disse isso. Disse: olha, Marcos, eu estava até poupando meus filhos comer. Homens e mulheres. E há pastores que tiram do bolso, do seu provento, dos seus recursos, para salvar a igreja. Mas não faz isso um mês, não, faz anos. E às vezes recebe ofensa, críticas. Mas tudo isso, irmãos, o Espírito Santo pega e transforma, sabe o quê? Em bênçãos. Por que ele é abençoado? Por que ele é abençoado? Porque tudo isso, quando cai nas mãos do Espírito Santo, ele muda a história. Ele transforma em bênçãos. Então, a igreja do Senhor Jesus deve ser agradecida por tudo que Deus tem dado, por tudo que Deus está fazendo. É impressionante. Irmãos, são 10 para as 11, eu não quero mais continuar com os irmãos, mas fica aqui esta palavra aos irmãos, de apoio, de ajuda, e os irmãos identificarem, cuidado com, às vezes saímos para um lado e para o outro, e se você puder ajudar alguém que está na mão do mau pastor, ajude, aconselhe, tente identificar qual é a proposta dessa igreja, a proposta desse pastor, o que ele quer, qual é a proposta dele, qual é a finalidade que ele está ali, por que ele está com aquela igreja, qual é o interesse dele de levar você a conhecimento da palavra para você chegar no céu, ou ele está com segundos interesses de, como diz assim, top ganância. Ele está pensando no seu bem-estar, no seu conforto, no seu gado, na sua fazenda. No que ele está pensando? Então, ajude sua família, seus filhos, oriente, porque Paulo aconselhou, Jesus aconselhou que nos últimos dias levantariam homens que não perdoariam o rebanho. Não perdoariam o rebanho. E às vezes eu fico pensando, como pode um homem fazer isso? Não entra na minha mente, irmãos. Eu não consigo entender como tem homens cruéis que não perdoam mesmo. Não perdoa. Não perdoa. Mas vamos orar para Jesus mudar a cabeça desses homens, porque a palavra de Deus pode mudar. E vamos orar para que Deus conserve aquilo que Deus tem nos dado. Amém?
Glória ao Senhor.